Você já parou pra pensar que a Índia, com mais de 1,4 bilhão de pessoas e uma paixão gigante por esportes, não consegue produzir bons jogadores de futebol? A resposta não tá na genética, nem na falta de talento. Tá no sistema inteiro que falha. Estrutura, cultura, rendas e prioridades. Então, vamos tentar entender por que isso aconteceu. E acontece. E olha que, no passado, até parecia que a história seria diferente. A seleção indiana viveu seu auge nos anos 50 e 60. Venceu os Jogos Asiáticos em 1951 e 1962 e chegou em quarto lugar nas Olimpíadas de Melbourne em 1956. A melhor campanha de uma seleção asiática até hoje nas Olimpíadas. Só que talvez o episódio mais simbólico tenha vindo um pouco antes. Em 1950, a Índia foi convidada para disputar a Copa do Mundo no Brasil. Na época, várias seleções asiáticas do leste europeu desistiram da competição por conta dos altos custos da viagem, e a FIFA ofereceu à Índia uma vaga direta no torneio. Teria sido a primeira participação indiana numa Copa do Mundo, mas o país se recusou, e até hoje isso gera muito debate. Durante décadas, circulou uma fake news da ideia que a Índia desistiu da Copa do Mundo porque a FIFA não deixou os jogadores atuarem descalço, como faziam nas Olimpíadas e fizeram, inclusive, nas Olimpíadas de 1948. Essa história virou lenda, mas na prática essa explicação é só parte de uma realidade bem mais complexa. O principal motivo da desistência foi logístico e político. A Federação Indiana de Futebol, ainda recém-formada e sem recursos, alegou que a viagem até o Brasil era cara demais e que disputar a Copa do Mundo não era prioridade naquele momento. Sim, a Copa do Mundo não era prioridade. O Comitê Olímpico da Índia viu o futebol como uma modalidade olímpica, e não como um esporte profissional. A federação preferia concentrar esforços nos Jogos de Helsinki, em 1952, que estavam mais próximos geograficamente e, em tese, trariam mais prestígio ao país recém-independente. Ou seja, a primeira grande chance da Índia se colocar no cenário mundial no futebol foi ignorada por falta de visão. E aquele momento virou símbolo de uma cultura esportiva que, desde o início, não levou o futebol a sério. Então, o tempo passou e o futebol foi ficando cada vez mais escanteado. Enquanto a Índia mergulhava de cabeça no cricket, criando uma das ligas mais lucrativas do mundo, com estádio lotado, idolatrias e contratos de TV bilionário, o futebol acabou ficando para trás. Sem patrocínio, sem visibilidade, sem apoio do governo e iniciativa privada. E sem estrutura, né? E a gente sabe que coisa sem estrutura, o talento morre na raiz. A realidade é que o futebol indiano sofre até hoje com campos ruins, falta de materiais básicos, academias, né, categorias de base improvisadas e uma avalanche de corrupção dentro da federação. Muitos jovens com potencial simplesmente não veem o futuro no esporte. Vão estudar, vão trabalhar, vão tentar fazer outra coisa. Porque em boa parte da Índia, seguir a carreira de jogador profissional ainda é visto como uma loucura, como um sonho muito distante. E como eu vinha dizendo, é um problema estrutural. O sistema de categorias de base, por exemplo, é um gargalo absurdo. A seleção sub-14 da AIFF, Elite Academy, por exemplo, enfrentou escândalo de fraude de idade. Em uma triagem feita pela própria federação, 84 jogadores estavam acima da idade permitida. E ninguém foi punido, sem controle, sem confiança, sem renovação. E mesmo quando tentam se organizar, a coisa trava. A maior parte dos jogadores de elite vem apenas de 5 estados indianos: Manipur, Mizoram, Goa, Punjab e Bengala Ocidental. Juntos, eles somam menos de 10% da população do país, mas fornecem mais de 65% dos jogadores da liga profissional. Ou seja, o talento ele existe, ele pode existir, mas ele está concentrado em pequenos ecossistemas locais, geralmente no nordeste do país, que se organizaram por conta própria. No resto da Índia, é como se o futebol nem existisse. E mesmo quando alguém tenta ajudar, a coisa não anda. O maior exemplo disso foi o projeto do Barcelona. Sim, o Barça mesmo, lá da Catalunha. Lá em 2013, o clube catalão ele tentou mudar um pouco essa história do futebol na Índia, com uma parceria com a Concha Football, prometendo academias de elite, formação tática no estilo La Masia e até intercâmbios com técnicos espanhóis. Por anos, prometeram que iriam revolucionar o futebol de base indiano. Mas você sabe qual foi o resultado? Em 2021, o projeto foi abandonado, sem nenhum jogador revelado, nenhuma transferência internacional e zero impacto na base. O Barcelona simplesmente desistiu da Índia. 1 bilhão de pessoas e nem isso convenceu eles a ficarem lá.
Mas essa também não foi a única tentativa de fazer evoluir o futebol indiano. Em 2013, a Indian Super League foi criada, e até parecia ser um respiro para o futebol indiano. Trouxeram nomes como Roberto Carlos, Del Piero, Elano, o Zico como treinador e um monte de novidade. Só que era muito mais entretenimento do que projeto. Para vocês que gostam muito de futebol, vocês vão lembrar daquele ápice da China, né, na década passada. Foi algo um pouco parecido. Os clubes não investiram na divisão de base, não tinham categorias de base sub-15 e sub-17 organizadas e preferiam importar veteranos estrangeiros do que formar jovens locais. Vou te explicar, é meio que como pintar uma casa rachada. De longe parece bonito, mas se você for ver por dentro, tá caindo aos pedaços. Eu acho que o estopim de tudo isso foi nas eliminatórias da Asian Cup de 2025. Quando a Índia foi eliminada com uma derrota constrangedora por 1-0 para a seleção de Hong Kong, que não tem a mínima população comparada à Índia. A torcida ficou revoltada, o CEO Parv Jindal soltou uma nota pública cobrando mudanças imediatas na federação e o ex-capitão da seleção, Bhaishun Bhutia, foi direto, abre aspas porque ele falou: "O sistema atual não serve para nada. Se continuar assim, o futebol indiano vai morrer", fecha aspas. E para piorar ainda mais a situação da seleção indiana, tem vários jogadores que simplesmente não podem jogar pela seleção do seu país. Vou explicar por quê. O caso mais famoso é o do Ian Danda, nascido na Inglaterra com ascendência indiana e revelado pelo Liverpool e hoje no futebol escocês. Ele queria defender a seleção indiana, mas por lei, a Constituição da Índia não permite cidadania dupla, o que impede que jogadores da diáspora, representem o país, a menos que abram mão do passaporte original. Ou seja, até quem quer ajudar é barrado. Mas nem tudo é notícia ruim, existe sim uma perspectiva de melhora, porque tem muita gente lá na Índia que se importa com o futebol. Um dos poucos projetos realmente promissores hoje vem do Rajasthan United Football Club, fundado em 2018. O clube é o primeiro da história do estado do Rajasthan a disputar a E-League, a segunda divisão nacional. E em vez de focar só no profissional, o Rajasthan apostou em algo que a maioria dos clubes ignora: a formação de base de verdade. Em 2024, eles inauguraram uma academia residencial de futebol nos arredores de Jaipur. O projeto é completo. Tem moradia, alimentação balanceada, escola integrada, preparação física com suporte médico, acompanhamento psicológico e técnicos profissionais. Os meninos entre 8 e 16 anos vivem no centro de formação como se estivessem numa pequena lamazinha indiana, com foco não só em técnica, mas em disciplina, rotina e evolução individual. Os olheiros do clube buscam jovens talentos em comunidades rurais, regiões carentes e vilarejos, oferecendo uma chance real de transformação social. O objetivo é formar atletas prontos para disputar profissionalmente dentro e fora da Índia, com estrutura, ética e mentalidade. Essa iniciativa ganhou destaque porque ela é rara na Índia. Poucos clubes, mesmo os maiores da India Super League, têm centros desse nível. O Rajasthan United, com um orçamento muito menor que os gigantes da liga, entendeu que o futuro não está em contratar um jogador estrangeiro de 38 anos no final da carreira, mas sim formar os seus próprios. E logo tenho certeza que eles vão colher os frutos. E outros clubes internacionais ainda estão tentando ajudar a formação de jogadores na Índia. O Real Madrid, por exemplo, criou uma certa categoria de base inspirada no projeto do Barcelona lá na Índia, e o projeto está em desenvolvimento, a gente tem que ver o que vai acontecer. O Manchester United, em 2024, criou o projeto United We Play, que levou 6 garotos da Índia para treinar em Old Trafford, o estádio do time de Manchester. Esses garotos foram escolhidos entre mais de 15 mil inscritos. Então você vê, foram 6 de 15 mil. Então você percebe que esses casos ainda são exceção. No geral, o que se vê ainda é um improviso. Para compensar a ausência institucional, começaram a surgir até comunidades informais de análise de desempenho, com jovens usando celulares para filmar os jogos e criar painéis de estatísticas como Google Sheets e software piratas. É o futebol sobrevivendo no underground. Tem que respeitar os caras, porque eles querem também. Mas então, por que a Índia não produz bons jogadores de futebol? Porque o talento tá lá, mas o sistema não deixa florescer. O cricket tomou conta da cultura, o governo não prioriza e as federações são burocráticas. Os clubes não formam base, as academias não têm padrão. Os projetos de fora, como o de Barcelona, saem quando percebem o tamanho do buraco. E mesmo quando surge uma oportunidade histórica, voltando lá atrás, como foi o convite para a Copa de 50, o país vira as costas. A Índia tem uma população maior do que a Europa inteira. Um país com milhões de jovens apaixonados por futebol, com potencial técnico e físico. Mas sem estrutura, sem planejamento e sem incentivo real, o talento vai continuar invisível. Se nada mudar, a pergunta vai continuar ecoando.
Como um país com 1,4 bilhão de pessoas não consegue achar 11 jogadores que façam frente na Ásia? A resposta é bem simples. Eles existem, mas o sistema não deixa eles aparecerem. Bom, galera, mais uma explicação rápida, aquela coisa, eu peço desculpa se eu pronunciei algum nome errado, vocês me corrigem aí nos comentários. Valeu, curtam, se inscrevam, compartilhem, tamo junto e obrigado!